Olá, pessoal, boa noite. Alguns probleminhas técnicos aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre rede de computadores. Eu estou ao vivo aqui no YouTube também, então tem que ficar trocando entre as duas telas. Mas vamos falar sobre redes de computadores, que foi uma coisa muito interessante, que depois que os computadores surgiram e começaram a utilizá-lo e ver que ele era bom, falaram, olha, se sozinho ele é muito interessante, junto com outros ele vai ser muito melhor. Então as redes surgiram para compartilhar o que tinha de melhor nos computadores. Então as redes de computadores, e hoje a gente não usa mais rede de computadores, a gente usa muito falar rede de comunicação, ou rede de diversos dispositivos, porque a gente tem muito mais dispositivo do que só computadores. A gente tem os smartphones, a gente tem as smart TVs e vários outros tipos de dispositivos que se conectam à internet e entram na grande rede de computadores. Mas o importante é que uma rede de computador, são computadores ou mais dispositivos conectados física e logicamente. Então, aqui eu mostro uma imagem do que seria uma rede de computadores. Acho que o meu pointer não está funcionando aqui. Esqueci o apontador. Vamos lá. Então, aqui eu tenho vários computadores conectados. Estão vendo essa barrinha aqui, que mostra que eles estão conectados. Conectados a um outro dispositivo, que é um dispositivo de conectividade. E também a gente pode ter diversos outros dispositivos que não só computadores, como também celulares ou só TVs, conectados a este computador também. E essa nuvem que está aqui, para quem está no YouTube está vendo, essa nuvem não é por acaso, porque a internet ela tem como símbolo a nuvem. Por isso que a gente fala computação em nuvem, ou cloud computing, que é exatamente a computação em nuvem. A internet tem o símbolo da nuvem como seu símbolo. E como que os computadores, como é que eles se conectam fisicamente? Então tem que ter essas duas condições para que seja uma rede, né? Para que eles consigam trocar dados. Tem que estar conectados fisicamente e estar conectados logicamente. Fisicamente, eles são conectados por meio de protocolos, por meio de cabos, né? Aqui ficou errado. Aqui fisicamente é por meio de cabos, que são os meios de transmissão. Então a gente tem os meios de transmissão que são os fios metálicos, como o cabo par traçado, que é esse mais tradicional, e ele é par traçado porque ele realmente tem os fios entrelaçados aqui dentro desse encapsulamento ou desse envoltólogo daqui dele. A gente tem a fibra ótica também é um meio de transmissão, e ela transmite a energia por meio da luz, que depois eu vou falar mais sobre isso. E o fio metálico transmite a energia e os dados por meio de energia elétrica. E a gente tem o ar também, que não deu para mostrar o que é o ar, mas dá para mostrar como é que ele funciona. Aqui nós temos um roteador sem fio, com 3 antenas, e aqui nós temos o símbolo do Wi-Fi. E aí, como é que os computadores se conectam logicamente, né? Logicamente é o que a gente não consegue ver, por meio de protocolos. E protocolos são regras que a gente constrói para os equipamentos seguirem. Protocolos são programas com funções específicas. Tem alguns tipos de protocolo, eu trouxe uma foto aqui com vários protocolos, que ninguém precisa entender o que cada um deles fazem, a não ser os analistas de redes, a não ser quem trabalha com redes, mas a gente tem aqui vários protocolos que também são o nome dos serviços e também dos servidores, como o DNS, FTP, Telnet. SMTP é um protocolo de correio eletrônico, então ele não tem o mesmo nome do seu protocolo, né? O serviço tem um nome e o protocolo tem outro. O protocolo é o SMTP e o serviço é o e-mail. Os outros não. Temos aqui o TCP, que é um protocolo muito importante de transporte, que transporta os meus dados, e temos o mais famoso, que é o IP, que a gente já ouve mais falar. O IP é um protocolo de identificação. Toda máquina na rede tem um IP. E dentro de uma mesma rede, nós não temos IPs iguais. Em redes diferentes, a gente pode ter IPs iguais. E aqui a gente tem os protocolos também dos padrões de redes. Então aqui a gente tem Ethernet, Token Ring, o Wireless, que é muito famoso, e por aí vai. Também ninguém precisa decorar isso, mas é só para saber que não existe mágica, que realmente acontece, que realmente tem
um programa ali para fazer isso funcionar. Qual o objetivo das redes de computadores? Para que elas foram criadas? Elas foram criadas para compartilhar dados e recursos. Dados a gente vai entender como informações. A informação é um conjunto de dados. Então, as redes foram criadas para trocar dados e também recursos. E aí, recursos a gente pode entender como várias coisas, como, por exemplo, a impressora é um recurso, o servidor é um recurso que guarda os dados, a conexão com a internet é um recurso, a segurança da informação é outro recurso. Então, imagina que você tem 3, 4 computadores em casa e você teria que comprar 3, 4 impressoras para colocar uma impressora em cada computador. Então, como tem as redes, você compra uma única impressora, conecta ela na rede, porque ela tem a placa de rede, e todos os 3 ou 4 computadores utilizam aquela impressora. Então, isso é um exemplo de compartilhamento de recursos. E aqui, a gente tem vários exemplos de redes de computadores, né, mostrando como é que esse compartilhamento acontece. Na primeira foto, eu mostro aqui esses homenzinhos puxando os bits, né? Por quê? Porque o computador, ele entende tudo que nós precisamos e falamos com ele na forma binária, numa forma de um conjunto de zeros e uns. Então, a gente puxa esses zeros e uns aqui do computador para a gente poder utilizar. E quando a gente recebe essa informação e ela acrescenta alguma coisa na gente, vamos assim dizer, né? Numa maneira bem simples, ela se torna um conhecimento. Tá? Então, a gente tem aqui as redes de computadores fazendo essa transmissão de dados. E aqui eu trouxe um exemplo de várias antenas. Quando a gente tem rede sem fio, a gente tem as antenas para fazer essa transmissão. Porque como eu não tenho o fio esticado para o dado seguir, eu tenho a onda eletromagnética que viaja aqui no ar, que essas antenas criam, tá? E aí o dado segue e leva esse dado para mim de um transmissor para um receptor. Aqui eu trouxe uma foto de um modelo de transmissão de dados que a gente tem em informática chamado modelo OSI. E ele é um modelo de 7 camadas, né, como a gente está vendo aqui. E eu achei interessante essa figura que ela trouxe os 7 anões, cada um tinha uma característica, né, no conto, assim, na história da Branca de Neve, os 7 anões, cada um tinha uma qualidade, cada um tinha uma característica específica. Aqui em redes, cada uma dessas camadas também possui funções específicas. E os protocolos trabalham aqui nessas camadas, os programas trabalham aqui nessas camadas. Então, quando a gente vai desenvolver algum protocolo de rede ou algum equipamento de rede, nós nos baseamos nesse modelo OSI, nessa transmissão de dados na máquina que acontece dessa forma. E aqui também um exemplo de uma rede sem fio, onde eu tenho diversos dispositivos que estão conectados por meio do ar. Tá? E aí, quais são os tipos de redes de computadores? Nós temos 2 tipos de redes, redes locais e redes de longo alcance. Redes locais, o próprio nome já está falando para a gente, são as redes onde estão no mesmo local. E por muito tempo a gente estudou que o mesmo local deveria ser numa área de cobertura de 1 km². Então, por isso que um campus de uma universidade, um campus de uma empresa, um campo industrial, né, um campo industrial, também pode ser considerado uma rede de computadores. A rede na sua casa com 4 máquinas, a rede no seu edifício, a rede no seu prédio, no seu escritório, no seu andar. Então, no mesmo local físico, a gente considera uma rede local. Inclusive, as redes sem fio são redes locais sem fio. Mas a gente tem rede sem fio também de longo alcance, como, por exemplo, a gente usa os satélites para fazer a transmissão. A gente também vai falar mais disso nas nossas conversas, nos nossos jantares com tecnologia. E as redes de longo alcance, como o próprio nome diz, os dispositivos estão muito distantes. Então, é como se os dispositivos estivessem numa área de cobertura muito maior do que 1 km². Eles podem estar na fronteira de países, ou de cidades, ou de localidades diferentes. A gente também teve uma época que considerávamos redes metropolitanas, né, uma intermediária aqui entre rede local e rede de longo alcance. Mas hoje em dia a gente tem mais essas 2 classificações. E aqui eu trouxe alguns exemplos de redes locais, né, como, por exemplo, esse laboratório aqui, né, que tem várias máquinas,
E muito provavelmente essas máquinas têm cabeamentos que estão embutidos aqui num piso falso. A gente também usa teto falso para passar esse cabeamento. E de cada uma dessas máquinas sai um fio ou mais e são conectados a um equipamento de conectividade, que é como se fosse uma mãe que recebe todo mundo e distribui para todo mundo o sinal. E aqui um exemplo de uma rede, de outra rede, e aqui dá para a gente ver os fios saindo aqui da máquina, né? Esses fios provavelmente são do monitor, do teclado e do mouse, mas aqui a gente tem um cabeamento embutido que está passando aqui por baixo. Aqui nós podemos ver o gabinete, e o gabinete é onde está a placa de rede, é onde está o fio de rede que sai daqui e também vai chegar no dispositivo de conectividade. E aí a gente pode falar um pouco das redes locais sem fio, né, que são as Wi-Fi. O que significa o Wi-Fi? O Wi-Fi vem de Wireless Fidelity. O wireless é sem fio, se a gente for traduzir ao pé da letra. E Fidelity seria uma rede fiel, vamos pensar assim, né, uma rede segura, uma rede local de contato de poucas pessoas, né, como se fosse assim. Mas aí, o que acontece? Quando surgiram as redes sem fio, e elas não são novas, elas são muito mais antigas, elas são tão antigas quanto as redes cabeadas, mas elas demoraram um pouco mais a desenvolver. E quando elas começaram a ganhar popularidade, enfrentou-se o problema da segurança, porque a rede sem fio, a gente não tem o fio conectado ali, então a gente tem a impressão que a segurança é menor, mas não é. Por que a segurança não é menor? Porque quem faz segurança não é meio de transmissão, são protocolos de segurança. Então a gente tem vários protocolos de segurança e esses protocolos de segurança que garantem a segurança em uma rede sem fio. Mas a gente também vai falar mais disso nos nossos papos. E aqui eu trouxe também um exemplo de uma rede, também de computadores, né, uma rede local sem fio, e vejam que esse equipamento aqui, que no caso é um modem, mas poderia ser um roteador sem fio, ele está emitindo um sinal, que é justamente a onda eletromagnética, e esses dispositivos que têm placa de rede sem fio estão captando e também estão enviando esses dados, essas informações por aqui. E esse carinha aqui também, o modem, está levando esses outros dispositivos para a internet, que é uma rede de longo alcance. O modem é um cara operacional. O modem não é um cara que consegue fazer isso sozinho. O modem ele está ligado a um roteador lá da operadora. Então, quando a gente fala, eu tenho TIM em casa, eu tenho Oi, eu tenho Claro, eu tenho Vivo, ou nas regiões do norte do Brasil, onde essas operadoras não atuam, tem os players locais que trabalham lá e que oferecem esse tipo de serviço. Então, essas operadoras têm roteadores, que são equipamentos masters que levam todo mundo para a internet, que leva todo mundo para a internet. Então, eles distribuem modems para os seus clientes, mas eles têm roteadores que fazem isso também. Bem, e aí a gente vai falar um pouquinho dessas redes de longo alcance. Rede de longo alcance são redes onde as máquinas estão distantes. Como eu disse, nós temos redes de longo alcance sem fio e redes de longo alcance cabeado. Como que a gente pode imaginar um fio que está conectando uma máquina no Brasil, um computador no Brasil, a um computador na China, ou a um computador nos Estados Unidos, ou a um computador na África do Sul, ou a um computador na França, né, em qualquer cidade ali francesa? Como é que isso funciona? A gente tem as redes de longo alcance cabeadas, elas usam fibras óticas. Se a gente digitar no Google assim, mapa de fibra ótica mundial, nós vamos perceber que os nossos oceanos estão lotados de fibra ótica, de várias empresas, de várias operadoras. E nós alugamos esse caminho para passar os nossos dados. Então é por isso que precisa da operadora. E quando a gente pensa em redes de longo alcance sem fio, nós pensamos nos satélites. E também não é uma coisa nova, é uma coisa que já funciona há muito tempo. O satélite está lá em cima, ele pode acompanhar o movimento da Terra ou não, mas ele recebe os sinais das antenas e devolve os sinais para as antenas. O satélite tem a desvantagem de ter um delay, quer dizer que ele tem um tempinho de atraso para o sinal chegar lá em cima e voltar. Na fibra ótica isso não acontece. O satélite usa energia eletromagnética, que são as ondas eletromagnéticas que nós temos aqui. A fibra ótica usa a luz. Então, a luz viaja a uma velocidade muito maior.
A luz não sofre interferência eletromagnética, então ela consegue taxas maiores. Então, é melhor a gente ter uma rede cabeada por fibra ótica, em alguns casos, do que ter uma rede não cabeada de longo alcance. E o primeiro exemplo de rede de longo alcance foi a internet. Sem dúvida nenhuma, a internet é um primeiro e o melhor exemplo de rede de longo alcance. E aí, se a gente for pensar bem, como é que a internet pode ser, vamos dizer assim, caracterizada, contextualizada ou definida? A internet, ela pode ser definida como a maior rede mundial de computadores ou como a rede formada das maiores redes de computadores. Os dois conceitos são aceitos. Tem outros tipos de redes de longo alcance também, que a gente usa hoje, tem vários. Todas as redes sociais são exemplos de redes de longo alcance. Então, quando você pensa no Facebook, no Twitter, que é o X agora, no Instagram, você tem no YouTube, você tem que fazer cadastro para entrar nessas redes, né? Você tem que ir lá e falar, olha, eu sou a Renata e tá aqui a minha senha e eu quero usar os seus serviços. Eu quero usar os serviços gratuitos ou eu quero usar os serviços pagos. Todas essas grandes redes oferecem os dois tipos de serviço. E aí tem uma coisa interessante. Nós temos redes que são privadas e redes que são públicas. Rede privada tem dono, rede pública não tem dono. A internet não tem dono. Não tem ninguém que é o dono da internet. Então, por isso que ela é acessível a todo mundo. Daí vem o conceito de nuvem. É que nuvem é acessível para todo mundo. E as outras redes privadas, não. Você tem que se identificar, você tem que pagar mensalmente para usar os serviços. Hoje a gente tem os serviços de armazenamento que são muito tradicionais, né? Já virou tradicional e que a gente usa muito, não só para armazenar dados de e-mail, mas também armazenar dados de grande porte. Hoje a gente tem até o sistema financeiro usando a computação em nuvem. Então, tudo isso é por meio de redes de longo alcance, onde os clientes pagam para usar esse serviço. No Brasil, nós temos a AWS, que é uma das que tem a cobertura quase que total das empresas, mas nós temos a Google, nós temos a Microsoft, temos a Apple, temos a Oracle, tem diversas empresas que também oferecem esse serviço de computação em nuvem. E o que eu preciso para me conectar às redes de computadores? É fácil assim, né? Abrir o celular e já entrar na internet? Se você estiver na sua casa, onde já está tudo configurado, ou se você estiver na sua empresa, que está tudo configurado, super simples. É clicar e entrar. Mas se você estiver num lugar distante, num lugar desconhecido, né? Pensa que você viajou e está no aeroporto, que você está num restaurante, num local onde você não fez a configuração. Como é que você faz para entrar na internet? Para entrar na internet, primeiro você tem que se conectar a uma rede sem fio. Pode ser cabeada ou não, né? Com o notebook você vai na rede cabeada, ali se conecta na portinha RJ45 e funciona. Na rede sem fio você capta a rede e se identifica. Você pode ter um serviço gratuito, você pode ter um serviço pago da mesma forma. Mas vamos pensar no básico. Antes dessa história de entrar na internet, o que eu preciso para conectar os computadores em redes? Basicamente, eles precisam de alguns detalhes. Eles precisam de equipamentos de conectividade que vão levar eles para a rede, que fazem esse papel de entender os protocolos de rede. Eles vão precisar dos protocolos de rede, que a gente tem que instalar esses protocolos de rede. Nós vamos precisar dos meios de transmissão, e só existem 3 meios de transmissão, ou é por fio metálico, ou é por fibra ótica, ou é pelo ar. Não tem outro jeito de transmitir dados, de entrar em redes que não sejam por esses 3 meios de transmissão. E precisamos do equipamento que vai entrar, que pode ser um notebook, pode ser um computador pessoal, pode ser um smartphone, pode ser um celular tradicional, que não é smartphone, mas que também entra, porque as redes de telefonia hoje estão conectadas às redes que a gente chamava de rede lógica, mas é a rede de computadores, então a gente consegue fazer isso tudo. Eu trouxe uma imagem muito simples, eu até pensei em pedir a inteligência artificial para criar uma imagem toda moderna, mas eu amo esses iconezinhos aqui que a gente tem desde o Word antigo. Então vamos pensar que eu tenho um computador.
para esse computador entrar na internet que está aqui, né, que é uma grande rede, ele precisa de um equipamento de conectividade, e aqui eu estou simbolizando esse equipamento com uma espécie de antena. Esse sinal aqui é o sinal de transmissão, ó, então está havendo transmissão para os dois lados para conseguir conectar-se à internet. E a base dessa transmissão, né? O que seria a base dessa transmissão? É a mesma de uma comunicação tradicional. É muito interessante quando a gente estuda redes que é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo protocolo. Nós temos um transmissor de dados que usa um canal para enviar um dado para o receptor e vice-versa. O receptor ele pode voltar aqui e responder para o transmissor. Então, nesse momento, ele deixa de ser receptor, quando ele está respondendo, e ele vira transmissor também. Isso é uma comunicação que a gente chama de full duplex. Full duplex é que transmissor e receptor enviam e recebem dados ao mesmo tempo. O melhor exemplo de uma transmissão full duplex é no telefone. No telefone, pelo mesmo aparelho, você fala e ouve ao mesmo tempo, né? Você não precisa trocar. E a gente tem algumas transmissões que não são assim completas. A gente tem transmissões que são mais simples, onde você só envia ou você só recebe. Pensem, por exemplo, no talkabout, por exemplo, nesse radinho tradicional. Né? A gente usa o mesmo equipamento para falar e ouvir, só que em momentos diferentes. Né? Para falar, você segura o talk, e para ouvir, você solta. Então, isso não é uma comunicação completa, isso é uma comunicação pela metade, que é o que a gente chama de half duplex. Então, a gente percebeu, né, que as redes de computadores utilizam a mesma, vamos dizer assim, mesma transmissão, como eu disse, o mesmo protocolo de uma conversa tradicional. A diferença é que os protocolos fazem a tradução binária, né, então faz a conversão da nossa informação de ser humano para uma informação de máquina. E vai passar aqui por esse canal, são os bits, os zeros e os uns. Então, vai passar por esse canal uma sequência de zeros e uns, que vão representar a nossa comunicação, a nossa informação que está circulando ali. E aí acontece uma coisa muito interessante, que antes do telefone celular só servia para a gente falar, né? Hoje a gente até esquece que a gente pode ligar para alguém, a gente só manda mensagem, né? Mas quando era somente voz, as telefonias começaram a ter a possibilidade de transmitir dados. E aí elas precisavam encontrar uma maneira de cobrar essa transmissão. E o pessoal não entendia muito bem como é que isso funcionava. Então, quando você entrava na internet pelo seu celular, você achava ótimo, mas no final do mês via um valor muito alto na sua conta, que a operadora não sabia explicar o porquê daquele valor e também não sabia nem cobrar aquele valor direito. Então, a gente precisou fazer um treinamento, e aqui em Belo Horizonte eu participei do treinamento, não pode nem contar a época, mas participei do treinamento do pessoal lá no início dos anos 2000, para ensinar para o pessoal de uma grande operadora como é que essa mágica acontecia, para que eles pudessem entender, compilar, né, pudessem processar aquilo ali e explicar para os clientes, quando eles ligassem, por que daquele valor e como era cobrado. Até as cobranças, as propagandas das operadoras tiveram que mudar, porque naquela época elas não sabiam muito bem como é que isso funcionava. E aí foi uma coisa muito interessante, que hoje já não faz a menor diferença. Hoje a quantidade de dados que você usa não são medidos para você comprar o pacote da operadora. Né? Ela vai usar aquilo se você usar mais ou menos. Hoje ela vende em bloco. Né? Então, eu te vendo um pacote de 500 GB. Né? O que seria 500 GB ou 500 mega transmissão? O que é isso? Né? A gente já viu que isso é mais ou menos um grande conjunto de mais de 1 milhão de bits, mais de 1 bilhão de bits, mais de 1 bilhão de zeros e uns. E aí, se você usar mais do que o que você comprou no pacote, porque vender o pacote é muito melhor, para a gente da computação, quando a gente tem as coisas padronizadas, é muito melhor para a gente poder traduzir aquilo em uma linguagem que o computador entenda. Então, fechar um pacote é muito melhor do que vender tudo separado, tudo customizado. Então, caso você use mais do que você comprou, você vai pagar por isso.
né? Ou você compra mais naquele momento, né? E é muito interessante que hoje os aplicativos das operadoras te oferecem essa compra na hora, né? Então você viu, avisa que acabou o seu pacote e você pode repor aquele pacote na hora sem ter grandes prejuízos, vamos assim dizer. Então, essa história de transmissão de dados e de redes de computadores é uma história que vai dar para a gente comentar em muitos jantares daqui para frente e é muito interessante entender como é que essas redes funcionam. E aí a gente fica um pouco mais tranquilos para usar essas redes. A segurança da informação é muito importante, a gente vai falar dela também. Mas por hoje é só. A gente fica aí com os conceitos básicos de redes de computadores. Agradeço muito a presença e a audiência de vocês e convido para o nosso webinário na próxima quinta-feira, né, dia 12 de junho, às 19h30. Façam sua inscrição lá por meio do Instagram, né, use a tecnologia a seu favor. Eu espero vocês. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite e um bom jantar.